Buenos dias, diretamente de Zumbilândia. Xixetona, deixa eu perguntar para você. Você sabe que hora que eu acordei hoje, Xixetona? 8h59, eu estou gravando. Há mais alguns instantes eu estarei postando. E você sabe que hora que eu acordei hoje? Qual foi a madrugada que eu acordei hoje? Você sabe a hora que eu acordei hoje? Para achar que o Renato está esbaforrido? De manhã cedo já? Como se você não cuidasse a vida desta família, não quisesse infiltrar a casa dessa família, não prestasse atenção na hora que os vídeos são postados para ver se está acontecendo em tempo real ou não. Sim, os vídeos de ontem foram em tempo real. É em tempo real que a Xichete estava fofocando com o Alan, com o presidente, supostamente, da associação, da comunidade, das tretas e mutretas que eles fazem aqui para desvio de verbas e de dinheiro. Estava lá, no Alan, aqui tá as bagas, a gente não levou. Assim que eu lhe encontrar, eu vou entregar as bagas que você precisa plantar bagas, reproduzir bagas, né, Alan? Você sabe a hora que eu acordei hoje, Xixetona? Nando, você aí. Como é que está o hematoma, Nando? Como é que está o hematoma? Tá, fez corpo de delito? Fez corpo de delito, Nando, ou não? Eu só tô perguntando. Né? Porque é costume. Macho que não é macho, macho tóxico faz corpo de delito. Intizica e vai fazer corpo de delito. Provoca e vai fazer corpo de delito. Igual o Jonas Maconha. Cowboy, esses cowboy meio problemático, assim, meio drogado, que gostam de bater nas mulheres, né? Drogadinho oportunista. Não cowboy. Drogadinho oportunista. Gosta de fazer isso. Mas a verdade é que a Xichete não sabe a hora que eu acordei, nem que fui eu que fiz o café no dia de hoje. Ela não sabe nada da nossa vida. Ela só quer saber para fazer dossiê. Imagina se todo mundo quiser saber da vida de todo mundo e começar a fazer dossiê. Eu faço um dossiê dela, faço um dossiê do Nando, faço um dossiê da Nailde, um dossiê da senhora Máximos. Não vai ter muita coisa, não. E tudo que tiver vai ser imprestável. Vai ser tudo coisa que não presta. Principalmente se eu fizer dos últimos 6 anos só coisas contra o paciente crônico. Né? E todos os atentados contra a nossa vida, contra a nossa casa, coação com instituições, com polícia, né? Vai dar mais ou menos. E eu tenho todo o material, inclusive o material produzido por vocês mesmos, que são da quadrilha do boletim de ocorrência, mais o que está no processo. Já dá suficiente. Sabe como que vocês foram desbancados, Elisete? Eu vou explicar aqui para a Elisete, para o Nando e para o Alan, que eles estavam no grupinho da fofoca ontem de manhã, né? Quando o Renato subiu esbaforrido. Esbaforridinho, o Renato subiu, né? Que ele estava fazendo obra comunitária, levando a bitoneira para os pedreiros de caçador, né? Que não querem mais nem saber dessa Costa da Lagoa. Nunca mais vão vir fazer obra aqui. De tão bom que é de fazer obra aqui, né? De tão maravilhoso que é de trabalhar na Costa da Lagoa, eles não vêm mais. Pessoal muito querido, muito insuportável, então eles não vêm mais. Mas o Renato estava lá fazendo uma autoajuda no sábado para eles. Por isso que ele estava esbaforrido, né? E você já estava sabendo pelo zap, né? Que é assim que funciona a Costa da Lagoa. Não é? Então deixa eu falar pro Nando, para essas 3 pessoas da Costa. A Elisete e o Alan, vocês fazem a panela, mas não fazem a tampa. Não precisou nada mais, nada menos que 3 testemunhas para atestar as condições de Zumbilândia antes e depois da MEG para derrubar o dossiê de vocês. Certo? 3 pessoas. 3 pessoas foram necessárias. Não precisou mais, eu achei que ia precisar mais. 3 pessoas para derrubar o dossiê.
Todinho. Todinho. Inclusive o textinho forjado por vocês. E isso sem entrevistar a menina de Concórdia, a suposta aluna. Que eu nem vou citar mais o nome dela aqui porque não cabe a esse assunto. Então, queridos canalhas, é muito fácil desbancá-los. A Cirlei, lá agora que está no restaurante, né? A cozinheira. Você quer julgar que a solda é mais perigosa que o tatu à nicotina? Faz uma pesquisa, Cirlei. Faz uma pesquisa e coloca à disposição dos clientes do restaurante o que acontece com as bitucas na água, bituca de nicotina. Quanta inflamação isso provoca para quem usa essa água, para quem nada nessa água. Quanto tempo leva para a bituca da nicotina sair da água? Faz essa pesquisa, Cirlei. É para você que também assinou o baixo-assinado tóxico. E não adianta sair correndo quando o Renato chama de falsa, não. Não adianta sair correndo. O processo vai chegar. O processo vai chegar. 3 pessoas já desbancam o dossiê. Não precisa nem ouvir o Serginho e o Matheus. 3 testemunhas desbancam o dossiê. Se ouvir o Serginho e o Matheus, e mais um casal de seguidores dos meus vídeos, que atestam que o que eu falo não tem nenhum problema, que nada mais é do que a verdade, nós desbancamos o processo todo de querer simular trabalho infantil, querer simular maus tratos a uns filhos lindos. Você viu o tamanho que está o Sérgio, Lisete? É natural que você deseje, né, um garoto tão lindo, mas não vai ter. Você entendeu? Não vai ter, nem para você, nem para o Nando. Meros abusadores, psicopatas que vocês são. Não teve para tia Naná, Nailde, Crespe, não teve. Pega o filho de vocês. Pega o armadinho para cima e para baixo aí. Pega ele. Pega o de vocês. Deixa o nosso, que tá bem cuidado. Meu vídeo nessa manhã nem era falar essas coisas. Eu acordei cedo porque ontem eu fiquei num congresso com um casal de médicos que mostram como a gente resolveu o problema de saúde pública infantil. Eu fiquei até tarde ontem com esse médico. Não tão tarde, mas até mais tarde do meu convencional, que a gente costuma dormir às 10, antes das 10 aqui em casa. As crianças para ser às 9. Como eles estão acordando um pouco mais tarde, é às 10. Mas se não, acorda mais cedo e dorme às 10. Aqui tem disciplina, senhora Chichete. E a hora que eu resolvo varar a noite estudando, varo a noite estudando ou gravando, tanto como eu quiser. E a hora que eu resolver acordar cedo, eu acordo. Eu não devo satisfação da minha vida para nenhuma baranga do teu calibre. A saúde pública a gente pode resolver com um estalar de dedos, ativando a economia através da agrofloresta, através das frutas orgânicas frescas, nas alimentações escolares, a retirada de alimentos tóxicos e a implementação das fazendas orgânicas, que é um projeto que está acelerado aqui na Ilha da Nicotina. Sabemos que está acelerado na Ilha da Nicotina. Então não é todo mundo que está na tua vibe, não, ô vadia de todos os tempos, maior vadia de todos os tempos. Maior vadia de todos os tempos é uma mulher vulgarzinha pra caramba que faz dossiê dos outros sem ser convidada. Ninguém te convidou para fazer um dossiê. Nem conselho tutelar, nem promotor, ninguém te convidou para fazer um dossiê. Você é metida, sem ser querida. Você é metida. E isso não está mais sendo apreciado pela comunidade Costa da Lagoa, que aprendeu a ter sua individualidade respeitada. Entendeu que todas as vezes que você intercedeu pela comunidade foi para meros interesses pessoais e políticos. A comunidade já entendeu. E eu tenho um advogado estudado, bem estudado, que
tem falado sobre isso. Aqueles advogados locais, sabe? Que cresceu sendo seu aluno vivendo isso. Ele cresceu vivendo isso. Então, se eu quiser fazer um dossiê da sua parte, uma contraparte ao dossiê que você criou da minha família, eu estou liberada pelo direito natural. Mas fui orientada por cidadãos de bem, de dentro da própria polícia, a não fazê-lo. Não fazê-lo porque fazer dossiê das pessoas é crime. Ainda mais protocolar-los junto à justiça atestando o crime. Você faz o crime com checkmate, com assinatura no cheque. Então, para que eu vou fazer isso? Eu tenho muito mais que me preocupar com a agrofloresta, com as questões das frutas produtivas e buenas, as enzimas que devem ser aplicadas para essas crianças, como extrair, como treinar uma pessoa para colocar dentro das escolas com a máquina espremedora, como fazer as campanhas para que essas crianças aceitem a beber seiva bruta e seiva elaborada de dentro da máquina espremedora, como fazer para as crianças apreciar esse tipo de tecnologia avançada na saúde. É tudo isso que é nossas preocupações agora no Conselho de Pais Conscientes, senhora Chechetona. A gente tem esse tipo de preocupação para transferi-las através das redes e através do Conselho de Pais Consciente, para que seja apropriada, se apropriem da ideia escolas públicas e escolas particulares, de uma ideia da família Arquitetos do Cabelo que vende saúde, vende qualidade de vida na internet a tempo suficiente. Aqui, ó, pelas datas, só na Costa da Lagoa são mais de 6 anos. Mesmo durante a aplicação do arsênico, que foi feito em forma de quimioterapia no CEPOM, a gente já vendia saúde, já vendia as contrapartes. E isso fez com que você coagisse o juiz universitário, responsável pelo Ministério Público, e conseguisse esse mandado. Então, você se sentiu amparada a fazer um dossiê. Mas você não está amparada, você só se sente amparada pela corrupção geral das instituições. Isso não é saudável e não será tolerado por Conselho de Pais Conscientes. Em nenhum momento o Conselho de Pais Conscientes vai tolerar a corrupção institucional. Quando a gente tentou oferecer a mesma espremedora original para a UFSC, ia dar muito trabalho, segundo a médica. Não ia ser usada, segundo as nutricionistas, ia ser empurrada para o canto e era para mim pegar esse dinheiro que a gente ia doar essa máquina para a UFSC e comprar a máquina para o Renato, se preocupar com a saúde do Renato e não tentar interceder lá dentro, porque era um ninho de cobras peçonhenta que não ajudaria em nada a minha boa intenção. Por isso que a gente não pega a máquina, não vai até nas escolas, não faz o trabalho de campo, porque não somos bem recebidos, exatamente como nossas ideias naquele ano que ainda estávamos no hospital universitário, antes de ser brutalmente transferidos pela polícia para o CEPOM. Não fizemos trabalho de campo, mas fizemos o tema de casa. Trabalho de casa, tema de casa da máquina espremedora, 7 anos consecutivos, 7 anos responsáveis, estão fechando agora 7 anos de muita responsabilidade com o tratamento seiva bruta e seiva elaborada. Por quem? Pela Charlotte Gerson, senhoras e senhores, não. Eu estereotipei o tratamento dela, adaptei as condições do Renato, porque o Renato tem condições psicossomáticas muito referenciadas a todo tipo de abuso, de sequestro que foi feito com o paciente e de revolta. Então, nós precisamos adaptar um tratamento exclusivo para que atingisse cerebelo,
todas as lobos frontais e as partes do cérebro dele, para que ele não tivesse uma depressão permanente. Por isso que eu deixo ele soldar a senhora Cirlei. É porque ele gosta. Vou repetir, em alto e bom tom para você, senhora Cirlei. Eu deixo o Renato soldar, não é porque faz bem, é porque ele gosta. E a gente dá para ele Imuno-TF. Você sabe o que é Imuno-TF? Você vai estudar e vai descobrir. Igual a nicotina, acontece o problema lá. Se botar a bituca na Lagoa da Conceição, muitas bitucam a ilha da nicotina de fumantes, desprovidos de conhecimento e de liberdade, dá problema na água. A mesma coisa, você vai estudar o que é o Imuno-TF, que pode te ajudar, pode ajudar os teus pulmões, e é o que ajuda o Renato. Nós trabalhamos em parceria com pesquisa de todos os cantos do planeta. Nós trabalhamos dia a dia, sol a sol, para a manutenção desses tratamentos que não são dados ajuda nenhuma do Estado maldito de direito positivo, naturalmente maldito, exuberantemente maldito. Vou demonstrar na conferência de ontem quais são os dados da pesquisa sobre oferecer alimentos saudáveis e gratuitos para uma população inteira. Repito, senhores, para uma população inteira, só com os 75% aplicados em saúde pelos governos. Essa era a conferência de ontem. 75% paga a alimentação da população inteira. É só pegar os 75% dado à farmacêutica, remover deles, remover os medicamentos e destiná-lo à saúde orgânica. Como isso é possível, Magda? Se todo mundo toma uma pastilha e fica bem? Como? Fazendo como nós fizemos, plantando e colhendo, comprando, incentivando iniciativas orgânicas e sempre lembrando que nem todas as iniciativas orgânicas estão dentro do que é o padrão orgânico. Existe muita corrupção no selo e que a família Arquitetos não compra selos orgânicos porque são caros. Nós compramos confiança do produtor. Nós temos a confiança no produtor rural, no produtor orgânico, no produtor das fazendinhas, que é capaz de nos trazer alimentos 75% saudáveis. Se não for 100, é 75%. O Brasil, para vocês aí que são burros por natureza, burros, e acham que aqui está entrando agrotóxico de drone agora, e que é um dos países mais corrompidos com relação a glifosato, eu tenho um dado maravilhoso para dar para vocês. Que isso só se dá nos alimentos costumeiros, na alta produção de soja, que vai envenenar a vaca, que vai envenenar o leite, mas não se dá em alimentos como... Vocês acham que a pitaia produzida na beira do rio Uruguai, na fazenda da mãe da minha amiga de infância, é colhida com o quê? Senão sol a sol e produção orgânica na raiz? Respondam-me os senhores, vocês acham que a fazenda de mirtilos orgânicos produzida na costa do rio Uruguai, Santa Catarina, vem da onde? A tecnologia para produzir mirtilos no calor. Vocês acham que tudo isso são projetos orgânicos ou inorgânicos? Seus inteligentes, a sábia coruja, a xexetona, poderia nos responder? Não, porque ela não é a sábia coruja. Porque ela é só mais uma fofoqueira stalking que decide interferir nos projetos da família, que decide banir as crianças, chamando nós de bolha.
Bolha tóxica é a sociedade decadente que você criou. A coletividade tóxica que você alimenta com ideias de drogadilândia. Nós defendemos a saúde orgânica. Nós defendemos 75% gastos de saúde pública serem imediatamente com saúde infantil. O que é saúde infantil, senhores? Se eu fosse uma autoridade no estado de Santa Catarina, eu chamaria hoje Nathaniel Wilnitzki para ser o responsável pela saúde do estado. Porque ele tem conhecimento de causa, conhecimento agrário e conhecimento de produção orgânica e conhecimento sobre fazer leites especiais para subnutrição, desnutrição infantil. Nathaniel Wilnitzki, o cara. Senhoras e senhores, existem pessoas muito competentes para assumir cargos que tenham condições de fazer a saúde orgânica, mas não existe boa vontade de autoridades politiqueiros baratos, miseráveis, que só visam votos e só visam a desqualificação cada vez mais da saúde infantil através dos mal chamados, aquele nomezinho lá do tóxico, que eu não vou falar. Estou proibida a chamar os GIT pelo nome, porque eles não são isso, eles são além disso, eles são uma transferência genética para a mudança na população, igual fizeram com as cenouras, com moléculas de açúcar, igual fizeram com as maçãs, com moléculas de açúcar, igual fizeram com todos os elementos da nossa alimentação, criando uma transgênese permanente, que vai fazer com que as pessoas adoeçam, envelheçam e morram mais rápido se elas não prestarem atenção na saúde orgânica, na saúde real que nós precisamos ativar nos nossos corpos e usar todo o dinheiro do Jorginho Melo aplicados em agrária e aplicados em saúde para trazer esses alimentos para a população de forma rápida, saudável, distribuídos, fáceis acesso, campanhas de acesso à informação de como usar essa espremedeira, produção nacional das espremedeiras de seiva bruta e seiva elaborada imediatamente. Um projeto que já saiu do papel, já foi colocado dentro do corpo do Renato, dentro do corpo do Serginho, dentro do corpo do Matheus, dentro do corpo da Meg e dentro do corpo de alguns vizinhos e amigos. É um projeto que deve ser colocado no corpo das pessoas doentes e saudáveis para a manutenção da saúde e não da saúde proibida. Daremos a saúde proibida a todos os brasileiros. Em outros países que eu posso citar, existem cidades prontas, cidades fazendo isso que eu estou falando. Existem hospitais fazendo isso que eu estou falando. E no Brasil, somente o Hospital dos Políticos está fazendo isso só para eles. Só para eles, igual a Xixetona, que é a fonte de água só para ela. A Nacudona, que é a fonte de água só para ela. Esse é o nível do abismo que a gente vive por aqueles que tantos anos proferiram sobre o bem comum, sobre saúde igualitária. Saúde não é igualitária. Se saúde fosse igualitária, eu jamais espremeria agrião para o Renato, eu jamais espremeria em nenhum momento folhas escuras de árvores arbustas. Eu teria me mantido a espremer salsão e a selga, como dizia a nossa mestre Charlotte Gerson. Mas como eu falo com os falecidos, senhora Charlotte Gerson veio e aprovou que eu continuasse
adaptando o projeto dela para mais pessoas brasileiras e as doenças que foram fortalecidas pelos próprios sistemas de saúde pública. Então eu teria que fortalecer as folhas dos arbustos junto à espremedeira de seiva bruta e seiva elaborada. Senhoras e senhores, o rejuvenescimento que as plantas podem dar é extraordinário. E isso não desqualifica o uso de algumas proteínas que reconstituem tecidos que sejam de origem animal. Charlotte já dizia que quando o paciente está fora da zona de risco, ele pode usar 25 a 30% da alimentação convencional. Mas ela não focava nisso, como ela disse, porque senão o paciente vai lá e faz isso. Por isso que ela não focava nisso. Renato sempre foi um paciente bom de bico e nunca bebeu uma dose dessa de suco. A dose dele são 2,5 doses dessa, durante mais de 6 anos consecutivos, só tirando a fase hospitalária que atrapalhava o tratamento individual dele. A minha experiência, meu conhecimento vasto no assunto e na prática do assunto é suficiente para trabalhar o projeto para crianças, a parte prática e também a parte gramática. Não existe gramática sem prática e gostaríamos de oferecer isso ao judiciário, acrescentar no dia de hoje, domingo de carnaval, esse vídeo ao Poder Judiciário de Santa Catarina, ao Ministério Público de Santa Catarina e principalmente ao senhor dono do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, senhor Francisco Oliveira Neto, para que ouça isso com carinho e comece a se comportar como um verdadeiro agente da justiça, em prol do que é bom e não em prol de vadias politiqueiras miserentas que visam destruir com leis estúpidas a cultura das crianças, querendo que crianças respeitem não só a nicotina dos outros cigarrilhos, como respeitem a maconha como bem comum da humanidade. Maconha não é bem comum da humanidade. Folhas de abacateiro, jaca, fruta do conde, frutas nativas da floresta orgânica são bem da humanidade. Que seja mais cultuado nas escolas a hora pronobis e o uso da hora pronobis do que a maconha. Com isso eu encerro nesse domingo, nesta manhã. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Próximo vídeo sobre as leguminosas.